Bom dia. Vamos observar hoje o que o Senhor Jesus tem para nos ensinar no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Estamos observando o Evangelho de Lucas já há alguns meses e queremos hoje perceber como Jesus nos instrui a ter uma fé saudável. E talvez seja uma das questões mais complexas da nossa vida hoje é ter uma fé saudável. Lucas 13, do verso 10 ao 17, vamos ler o texto e depois observar, dentro dessa ideia, buscando uma fé saudável, 3 princípios que o Senhor Jesus tem para nós hoje. Lucas 13, verso 10, diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi, o seu jumento, para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Em busca de uma fé saudável, nós observamos aqui que este chefe da sinagoga não demonstrava ter uma fé saudável. E nós queremos ver 3 princípios dentro desse texto que acabamos de ler. O primeiro deles é o ensino da verdade. O ensino da verdade, ele é acompanhado pelo amor cuidadoso. Para você ter uma fé saudável, você deve ter o ensino da verdade, obviamente que provém da revelação de Deus. Mas esse ensino, você muitas vezes pode ter. Mas se ele não vier acompanhado de amor, então esse ensino ele está deformado. Você pode até apresentar os versículos, contar as histórias da Bíblia, mas se não vem acompanhado de um amor cuidadoso, esse ensino pode estar deformado e a sua fé em Jesus talvez não seja adequada. Olha, no verso 10 que nós acabamos de ler, o Senhor, ele ensinava no sábado numa sinagoga. Era costume, né, os estudos dentro da palavra de Deus. O Antigo Testamento era pregado nas sinagogas. As sinagogas eram escolas que foram instituídas no período intertestamentário para que a cultura judaica não se perdesse no mundo grego. E então, nessas sinagogas se prestava culto a Deus. O chefe da sinagoga era um homem que cuidava do culto, da ordem do culto, de quem orava, de quem pregava. Era o chefe da sinagoga naquela época. E enquanto o Senhor Jesus estava ensinando ali, ele viu aquela mulher. Essa mulher tinha uma enfermidade, ela era corcunda, né? Ela provavelmente tinha uma grande corcunda. Há 18 anos ela tinha esse problema na coluna seríssimo. E o Senhor Jesus tomou a iniciativa, foi ele que chamou-a, não foi a mulher que pediu. A mulher estava lá, ouvindo a preleção, o sermão de Jesus, que nós nem temos o conhecimento do que Jesus estava pregando naquele momento, mas Jesus chama aquela mulher para curá-la. Olha o verso 11. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Então era uma corcunda muito grande, aquilo incomodava muito aquela mulher, e ela não conseguia se endireitar. Então quem tem esse tipo de doença sabe como é difícil. Nós que temos uma leve dor nas costas,
já sofremos bastante. Imagina quem passou 18 anos encurvada e tendo que se movimentar dessa forma. Jesus olhou para aquela mulher, se compadeceu dela e curou-a. Interessante é que o texto fala de um espírito de enfermidade. Vários textos no Novo Testamento nos mostram que algumas enfermidades físicas eram acompanhadas de possessões ou de algum tipo de efeito ou atividade de um demônio. É o caso aqui. Tem alguns textos que falam que era um espírito que fazia a pessoa ficar muda, né? Surda, ou seja, por conta do demônio que atingia aquela pessoa. Outros ficavam lunáticos, né? Ficavam com problemas de distúrbio mental, porque um demônio, um espírito demoníaco afetava aquela pessoa. Hoje, na modernidade, é complicado você saber e distinguir o que é uma possessão demoníaca e o que é uma doença ou enfermidade mental. Pode ser que uma coisa não tenha nada a ver com a outra, ou pode ser que tenha. Lembrando, os crentes em Jesus, eles são protegidos contra possessões demoníacas. Crente no Senhor Jesus Cristo não é possesso por demônio. Os crentes, muitas vezes, eles são oprimidos pelos demônios, mas jamais possuídos. Os demônios, eles não entram na nossa mente, nem governam o nosso corpo. Mas aquele que não creu em Jesus, ele está com a mente aberta e todo o seu corpo aberto para a possessão demoníaca. Talvez o caso desta mulher. O texto não deixa claro a nós, mas é muito provável que se um demônio a estava possuindo, ela não era crente. Ela era uma filha de Abraão, mas não tinha a fé do seu pai Abraão, a fé no Messias, a fé em Jesus. E é muito provável que após esta cura, ela deu glórias a Deus. O texto não deixa claro, mas é muito provável que ela entendeu que Jesus era o Messias. Por quê? Porque lá em Isaías, capítulo 61, a partir do verso 1 em diante, caracteriza o Messias como aquele que dá vista aos cegos, aquele que liberta a algema dos encarcerados, aquele que faz milagres maravilhosos de cura e de dar vida ali para as pessoas. Só o Messias faria estas coisas. Então, é muito provável que esta mulher, que foi curada da sua enfermidade, ela reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, e o demônio não mais fazia parte de sua vida. Olha o verso 12. Vendo-a Jesus, chamou e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E verso 13, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Então ela passou a dar glória a Deus. A ideia é que antes ela não dava glória a Deus com a mesma fé que seu pai Abraão, e agora ela passou a dar glória a Deus. E aqui um detalhe importante, essa expressão glória a Deus, é uma expressão muito séria, é uma expressão muito importante, né? Nós damos glórias a Deus por tudo que o Senhor é e pelo que Ele faz nas nossas vidas. Nós não devemos banalizar tal expressão, fazer piada de tal expressão. Na última eleição, essa expressão virou chacota, ela ficou banalizada por causa de um determinado candidato que se dizia crente, mas ele vulgarizou tanto o glória a Deus que virou piada na boca do povo brasileiro e até de alguns crentes, né? Faziam piada com essa história do glória a Deus, imitando tal candidato. Nós não devemos fazer isso porque é uma expressão reverente, é uma expressão muito especial na Bíblia, é algo que nós devemos zelar e devemos dar glórias a Deus sim, com todo zelo, com todo cuidado. Essas coisas não se faz piada, como não se faz piada com o nome de Jesus, não se faz piada com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou as coisas santas de Deus. Tudo tem o seu lugar, devemos ter bom humor, não é verdade? Hoje nós lemos um texto que tinha um excelente humor de Moisés. Faraó disse: olha, não quero mais ver a sua cara, Moisés. E Moisés respondeu: certamente, eu não mais te verei. Você vai morrer hoje, né? Então, não vou mais te ver hoje, não, no dia seguinte, né? Você iria morrer. Isso é uma piada, isso é humor dentro da Escritura, é ironia. E Moisés expressou dessa forma. Não sei se ele riu ou não.
mas ele diz, certamente você não vai mais me ver. Mas Moisés sabia o que haveria de acontecer, Faraó e seu exército seriam soterrados pelo mar vermelho ali. Então, a ideia é que nós temos que ter cuidado com essas expressões. E o fato de ela dar glória a Deus significa que ela passou de uma mulher possessa por um demônio, pelo menos esse demônio a oprimia, tudo indica que ela não era convertida por conta dessa influência demoníaca, e agora ela dava glória a Deus, ela entendia que Jesus era o Messias. O ensino da verdade é acompanhado de um amor cuidadoso. Jesus acabou de pregar um sermão para esta mulher e se compadeceu dela, percebe? Ele acabou de pregar uma mensagem para aquele povo e quando no final ele viu aquela mulher sofrendo, foi lá e curou aquela mulher, testemunhando que ele era o Messias para todos os que ouviram a pregação, mas também porque teve este amor cuidadoso. Irmãos, é esquisito um crente que ouve a Bíblia, prega a Bíblia, ensina a Bíblia, lê a Escritura e não tem um amor cuidadoso de um para com os outros. Isso é estranho. Isso é sinal de que a sua fé não é ou não está sendo saudável. A Bíblia produz efeitos. A palavra de Deus produz efeitos de uma vida saudável. Então você não pode estar em contato com a Bíblia e não ter esse tipo de amor. Se isso acontece, algo está errado. Ou você não está entendendo o que a Bíblia diz, ou você está em rebeldia com o que a Bíblia diz. Porque o que a Bíblia ensina, a palavra de Deus ensina, é que esse contato com o Senhor, através da Escritura, transforma a sua vida e você vai ser dessa forma. É o modelo que nós temos em Cristo, é o que Jesus está ensinando aqui. Mas de modo contrário ao ensino da verdade, acompanhado de um amor cuidadoso, o chefe da sinagoga viu com maus olhos. E aí nós temos um segundo princípio. A hipocrisia, ela é acompanhada pelo descuido. A hipocrisia na fé, ela está ligada ao nosso descuido para com as pessoas. Nós não ligamos para as pessoas. E se você não liga para os seus irmãos, para os seus inimigos, para os que te maltratam, você ignora, não quer saber, nem se preocupa e despreza, algo está estranho. Que fé é essa que você tem em Jesus? Só pode ser a fé hipócrita do chefe da sinagoga. Como eu disse, o chefe da sinagoga era um líder naquela sinagoga. Ele cuidava do culto. Certamente, quando Jesus foi pregar nesta sinagoga, não sabemos ao certo qual delas era, mas era na região da Pérea, uma região ali da Judéia, próxima à Judéia, certamente Jesus falou com esse homem e disse, olha, eu sou Jesus, vim aqui pregar hoje. Ou talvez antes ele agendou, não sei exatamente como foi, mas o fato é que ele falou com esse homem antes, para que esse homem reservasse o horário de Jesus, o momento de Jesus pregar naquela sinagoga. Não era só Jesus que pregava lá, havia vários rabinos, e cada rabino pregava em uma sinagoga diferente. E então Jesus foi lá naquela sinagoga, muito provavelmente ele chegou lá e foi convidado por este homem para pregar. Ele conhecia Jesus, talvez ele conhecesse Jesus como rabino, mestre, e não como o Filho de Deus. Muito provavelmente ele não conhecia Jesus como o Filho de Deus. E então, verso 14, o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão. Ele ficou indignado, chateado mesmo. Então, ele não disse para Jesus, ele não chegou assim, Jesus, vou conversar aqui com o senhor, olha, eu tenho uma crítica a fazer aqui sobre o seu sermão e a sua atuação no final do sermão. Aí, chamar Jesus à parte e conversar. Mas ele não fez isso. Ele fez na frente da multidão para constranger Jesus. E ele nem falou para Jesus, ele falou para a multidão. Com que objetivo? Constranger o Senhor. Olha o que ele disse à multidão. 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. E eu confesso aos irmãos que quando você lê esse texto, parece que ele está certo. Parece que ele tem lógica. Porque na lei de Moisés diz que você tem que guardar o sábado. E diz que você tem 6 dias para trabalhar. Então, trabalhe nesses 6 dias. Mas no sábado não. O sábado é do Senhor. Aqui havia um problema. A fé saudável, ela se confunde muitas vezes com uma fé hipócrita. Um conhecimento bíblico ou estar na igreja se confunde
muitas vezes com você viver a vontade de Deus na sua vida. E o amor é a regra áurea, é o que mostra que a nossa fé é saudável. Se eu conheço a Bíblia, entendo a Bíblia e vivo em amor com Deus e com os meus irmãos, significa que eu estou vivendo uma fé saudável. Mas se eu conheço a Bíblia de capa a capa, os versículos, as histórias, tudo, mas eu não amo meu irmão, não me preocupo com o que está perdido no pecado, e rejeito ou brigo com o meu inimigo, essa fé não é saudável. Estão entendendo? Esse homem, esse chefe da sinagoga, conhecia o Antigo Testamento. Ele citou o mandamento da lei de Moisés. 6 dias trabalhe. No 7º é o culto. E aí o Senhor está curando aqui no 7º dia? Absurdo. Mas qual foi o grande problema e erro das palavras desse chefe da sinagoga? A definição de trabalho. Trabalho aqui é obra. Qualquer obra que você faz não é trabalho no sentido uma pessoa assalariada, carteira assinada, com contrato, que exerce 8 horas de trabalho por dia, um concursado. O sentido não é esse. O sentido de trabalho é obra. Qualquer obra que você faz. E aí, o que é esta obra? Para o chefe da sinagoga, curar aquela mulher era uma obra que não poderia ser feita no sábado. E então, isso nos traz uma reflexão hoje sobre o que é esta obra. Vamos para Êxodo capítulo 20, ver o texto que ele citou. Êxodo capítulo 20, verso de 8 a 10. E diz assim, Êxodo 20, verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho. A ideia aqui é não farás nenhuma obra. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Então, tua família, teus servos, o visitante que está na tua casa, os teus animais não vão trabalhar no sábado. Os teus animais. Então, sábado, não faça nenhuma obra. Mas fique aí na mente, o que é obra? Essa é a questão. O que é uma obra? O que é um trabalho? Olha Deuteronômio capítulo 5, verso 13, que é a mesma lei, agora escrita no livro de Deuteronômio. Deuteronômio 5, verso 13. E diz o seguinte: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. 6 dias. Deuteronômio 5, verso 13. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Verso 14. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho. A ideia, não farás nenhuma obra. Nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Então, a ideia, a mesma lei, ele só aumentou aqui os animais, o boi, o jumento, o animal, ninguém deve fazer obra alguma. Isso deve nos chamar a atenção, por que parece que o chefe da sinagoga estava certo? Porque esta lei, ela está distribuída, ela se desdobra em várias leis dentro da lei de Moisés. A lei de Moisés tem 613 mandamentos. Nós temos os 10 principais mandamentos, as chamadas 10 palavras, que resumem a lei. Uma dessas 10 palavras está a guarda do sábado. Então isso é muito importante. Dos 613 mandamentos, guardar o sábado é muito importante. E quem quebrasse o sábado seria morto. É pena de morte. Veja a importância desta lei. Da mesma forma, o povo de Israel foi para o cativeiro babilônico também porque não guardou o sábado. Lembre-se, os judeus eles tinham o dia do sábado, mas tinham também o ano sabático. O povo de Israel não guardou vários anos sabáticos.
Os 70 anos de cativeiro babilônico foi a contagem de 70 anos sabáticos que eles não guardaram. Por isso foram para o cativeiro babilônico. Veja como é importante essa lei. E o chefe da sinagoga está prezando por essa lei. O problema é a definição que o chefe da sinagoga dá de trabalho. E a interpretação dos rabinos era uma interpretação muito errada, muito confusa da Escritura. E a interpretação de Jesus é a interpretação correta do que é o sábado. No entanto, antes de continuarmos aqui, nós devemos entender o que é o sábado para nós hoje. Nós não somos judeus. Nós não vivemos no povo de Israel. Nós somos a igreja de Jesus. O Novo Testamento não é categórico ao dizer qual é o dia do Senhor. Por uma semelhança de cultura, o domingo, hoje, ele combinou com o domingo da ressurreição de Jesus. Talvez por quê? Porque nós somos um país de origem católica romana e se preservou na nossa cultura como dia da semana, o primeiro dia, o domingo. Mas outros países católicos não têm o domingo. Não tem o dia chamado domingo. Mas tem 7 dias e tem o primeiro dia. Acabou que os cristãos convencionaram dentro da cultura, da sociedade, dos seus respectivos países, ter o primeiro dia como um feriado. Por quê? Porque é neste dia que nós vamos adorar ao Senhor. Mas digamos que você se mude de país. Você vá para um país muçulmano. E lá a folga seja no 5º dia. Primeiro dia é trabalho, segundo trabalho, terceiro trabalho, e no 5º dia a folga. Qual será o dia do Senhor? No 5º dia. Entendem? O importante para a igreja é o princípio da lei de Moisés, não é a aplicação precisa da lei de Moisés. Por quê? Porque não somos judeus. O adventista do 7º dia guarda o sábado. Então, quando chega às 18 horas da sexta-feira, ou antes, ele para o trabalho. Manda os funcionários embora. E ele só volta novamente às suas atividades às 18 horas do sábado. Porque ele guarda a lei de Moisés. Mas ele não guarda o ano sabático. Ele devia passar 1 ano sem trabalhar. Ele devia trabalhar 6 anos e guardar o 7º. Está na lei. Mas ele não faz. Por quê? Porque eles iam falir, eles são muito ricos, eles iam quebrar, o adventismo ia se acabar, e essa é uma interpretação errada da Escritura, percebe? Nós guardamos o princípio, porque no Novo Testamento está o princípio de um dia para adorar a Deus, e esse dia é hoje. Esse dia, nós crentes não temos esse dia como um dia de ir à praia. Esse não é o nosso dia de passear, esse não é o nosso dia de diversão e de cansaço. Esse é o nosso dia de adoração e descanso. E é aí que muitos crentes pecam. Pecam porque querem neste dia ter um lazer, ter uma diversão, ter um momento de atividade. E muitas vezes, quando chegam para a noite, não têm energia. Não é verdade? Estão dormindo no sermão. Eu sei que é chato às vezes, mas é o que se tem. Não é verdade? E você deve estar alerta e atento para ouvir a palavra. Sabe como era pregado os sermãos no início do século XX? Era lido. Qualquer dia eu vou fazer isso, eu vou só ler. Não vou nem olhar para a cara dos irmãos. Vou pegar o sermão e vou ler. Babá. Era. Jonathan Edwards pregava sermões lendo. E o povo vibrava. Por quê? Porque não depende do pregador. Depende da Bíblia. Ou melhor dizendo, depende de quem ouve. Porque a Bíblia está sendo falada. O Espírito Santo está agindo. Numa leitura da Bíblia, o Espírito Santo age na sua vida. Entende? Então não depende do pregador. Pode ser um gago, pode ser um cara sem expressividade nenhuma. Mas se você está interessado nas coisas de Deus, vai ser a melhor pregação da sua vida. Porque você está interessado nas coisas de Deus. Entende? Então, nós temos que ter, o nosso sábado é o domingo, por causa da nossa cultura. E o domingo nós devemos guardar para Deus. Descanse no domingo.
Venha para a igreja no domingo, traga sua família para a igreja no domingo. Leia a Bíblia, ore a Deus, reflita nas coisas do Senhor. E então, agora, aí você é que vai administrar o seu domingo. Não vamos depois um falar para o outro. O pastor disse que você não podia ir para a praia no domingo. Por que você vai para a praia no domingo? Bem, cada um dá conta de si, não é verdade? E se você se incomodou com o testemunho do seu irmão, você chega para ele e fala. Mas se não, cuide da sua vida, cuide do seu domingo e dedique-o ao Senhor. Cada domingo, né? Tanto de manhã como à noite, e descanse também. Essa é a proposta aqui. No entanto, o chefe da sinagoga não entendeu que era só isso. Ele entendeu que Jesus estava maculando um mandamento, pena de morte, para quem desobedecesse o mandamento do sábado. Foi isso que ele entendeu. Porque Jesus curou uma mulher corcunda de 18 anos, que vivia envergada, mal andava direito, e Jesus a chamou e a curou. Esse foi o pecado do Senhor Jesus. A hipocrisia, ela é acompanhada pelo descuido para com as pessoas. Não tem sentido a lei de Deus exigir de nós algo que maltrata e pune as pessoas. Não é assim que a palavra de Deus funciona. A Bíblia ela não existe para machucar as pessoas. Ela existe para o bem, para a glória de Deus, revelar Deus, e para o bem daqueles que seguem a palavra de Deus. Ela sempre vai trazer vida. Em alguns momentos é difícil seguir a Bíblia. Em alguns momentos a gente sofre um pouco, sim, mas sempre ela trará resultados benéficos para aqueles que obedecem à revelação de Deus. Sempre, sempre, não tenha dúvida. Em algum momento você vai duvidar, porque às vezes a Bíblia pede algo de você que você não quer fazer, porque na sua sabedoria você acha que não é para ser daquele jeito. Mas não siga a sua sabedoria, apegue-se à Escritura com uma boa interpretação e você vai perceber que você vai chegar bem no alvo determinado. Aquele chefe da sinagoga era uma autoridade religiosa. Ele que abriu espaço para Jesus trazer o sermão, mas a sua fé era uma fé hipócrita. Ele conhecia a lei, mas ele não conhecia o amor e o cuidado para com as pessoas. Algo estava errado. É por isso que aqueles crentes radicais, eles estão errados. Quando eles maculam e ferem o cuidado para com as pessoas, para com os irmãos. Eu tenho que defender o meu ponto de vista, não importa se o irmão vai ficar chateado ou não. Não é bem assim. Esse ponto de vista, para eu defender um ponto de vista, a ponto de magoar o meu irmão, tem que ser um negócio muito sério, tipo a divindade de Cristo, tipo a Bíblia ser palavra de Deus. Aí sim, se um irmão aqui vier dizer, não, pastor, eu não creio que a Bíblia é a palavra de Deus, eu acho que você está ensinando errado. Não, irmão, então vá-se embora. Ou melhor dizer, arrependa-se. Não vou me arrepender, então vá-se embora. Aí a gente briga. Se for a divindade de Cristo, se for a revelação de Deus, a gente briga. Mas se não for essas questões, será que tem algo mais importante do que amar a Deus e amar ao irmão? Percebe? Esse homem, chefe da sinagoga, ele possui uma fé hipócrita, porque ele colocou uma interpretação errada do que é obra na frente do amor e do cuidado por uma mulher que há 18 anos andava corcunda, devia ter muitas dores, e Jesus a curou naquele dia. Avaliemos a nossa fé. Se a nossa fé não for acompanhada de amor, está estranho, está errado, não é Bíblia, não é vontade de Deus. E então Jesus ele ensina a verdade e ele combate a hipocrisia, que é o terceiro princípio de hoje. Ele ensina a verdade e combate a hipocrisia. Lucas 13, verso 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? E aqui Jesus ele também responde na lei. E ele mostra a prática daquele povo. Chegava o sábado, era o dia de folga, mas esse chefe da sinagoga e os fariseus iam pegar os seus animais e levar para beber água. Pergunta, o que é trabalho? Levar um animal para beber água é um trabalho?
Porque lá em Deuteronômio 5, verso 13 e 14, diz que nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu deve trabalhar. Entende? Curar uma mulher era trabalho, mas levar um animal para beber água não é trabalho? Concepção de trabalho está errada. E aí é uma questão importante, a nossa interpretação da Bíblia. Existem elementos da lei de Moisés e de toda a Bíblia que requer interpretação, entendimento. Nesse caso é o que é trabalho, o que é obra. E aí depende de cada um diante de Deus. O absurdo é dizer que curar uma pessoa no sábado é uma obra, é um trabalho. E aí você tem que interpretar a lei. E o que é que a lei de Deus quer dizer? A lei de Deus quer dizer que você não deve plantar nem colher no sábado. A lei de Deus quer dizer que você não pode botar sua família, seus servos, para plantar e colher no sábado, ou para tanger o rebanho no sábado. Isso não pode. Mas é óbvio que se alimentar no sábado não é trabalho. Cozinhar e fazer a comida para comer no sábado não seria trabalho. Entende? O trabalho deveria ser aquilo que você faz para ganhar seu recurso, sua vida. A sua atividade laboral constante que você faz 6 dias. No sábado você para. Por exemplo, se eu sou pescador, no sábado eu não pesco. Se eu sou agricultor, no sábado eu não planto nem colho. Esse é o espírito da lei. Mas obviamente que no sábado eu poderia levar o meu animal para beber água, senão ele vai morrer de sede. Eu deveria beber água e dar água para os meus filhos e alimentar a minha família e assar o meu peixe, não teria problema algum. Mas na interpretação do fariseu, desse chefe da sinagoga e dos religiosos da época, eles seguiam os comentários rabínicos e já estava lá prescrito o que era obra e o que não era obra. Curar no sábado nem estava prescrito na lei, lá na tradição dos rabinos, mas porque Jesus curou no sábado, aquele homem se ofendeu. Por quê? Talvez porque Jesus teve o destaque e ele não queria dar o destaque a Jesus, e Jesus curou porque ele queria também ter o destaque. Em que sentido? Eu sou o Messias, só eu posso fazer tal tipo de cura e mostrar que aquele sermão que ele pregou na sinagoga era revelação de Deus, palavra do Senhor. E ele era o Messias que todos deviam crer. O fato é que este homem, ele estava completamente ignorante espiritualmente com relação à palavra de Deus. Ele conhecia a palavra, mas não a aplicação, a aplicabilidade, o sentido de vida diária daquela palavra. Veja então que Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele compara a mulher corcunda com um animal. E quem deve ganhar? Quem deve ganhar? A mulher, não é óbvio? Vocês demoraram para responder. Quem deve ganhar? A mulher. Mas olha, na nossa cultura moderna, nós estamos ficando parecidos com esse chefe da sinagoga. Os animais estão tendo mais cuidado e amor do que os seres humanos. É possível, Deus queira que isso não aconteça com nenhum de nós, mas é possível você amar mais o seu cachorrinho do que um irmão da igreja. É possível você ter recurso para cuidar da cirurgia do seu cachorrinho ou dos cuidados que ele precisa, mas não ter para ofertar para um irmão que precisa e que está passando dificuldades. E isso é possível, tem acontecido, e é um absurdo. O que Jesus está mostrando aqui é que se você leva um animal para beber água e não considera trabalho, mas cura uma mulher doente é trabalho, quem é mais importante para você, chefe da sinagoga? É o animal? Isso é absurdo, isso não é amor, isso não é cuidado. Você pode cuidar talvez mais do seu carro do que de um irmão da igreja. Você pode cuidar mais das suas posses, dos seus bens do que das pessoas. Percebe? E é por isso que no trânsito brigamos quando alguém bate no nosso carro. Porque o carro é muito importante. E aquela pessoa que vai para o inferno talvez, que não crê em Jesus? E quando alguém bate no meu carro eu não lembro disso? Primeira coisa que eu tenho que lembrar é isso. Talvez essa pessoa não seja crente. Talvez ela vá para o inferno. É um bom momento de eu testemunhar para ela. Entende? É aí que nossa mente deve estar voltada para a lei de Deus. Essa é a aplicação da palavra de Deus no dia a dia. Sei que falhamos. E aí devemos pedir perdão. Mas devemos nos arrepender, pedir perdão e lembrar. A nossa fé, ela não é saudável
se ela não está ligada ao amor pelas pessoas, pelos irmãos, pelos perdidos, pelos inimigos. Percebe? Esse chefe da sinagoga, na cabeça dele, ele devia estar com uma fé muito saudável. E Jesus mostra que ele não está, pelo contrário, está bem distante das coisas de Deus. E então no verso 17, Lucas 13, 17, nós lemos: tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam, ficaram envergonhados, eles reconheceram: eu amo mais um animal do que uma mulher doente. Eu interpreto errado a lei de Deus quando eu sou radical num ponto e desprezo o amor pelo irmão. É um absurdo eu brigar com meu irmão por um ponto, uma questão bíblica, e ao ponto de me intrigar e me afastar dele. É por isso que hoje, é um dos motivos, não é o único, mas é um dos motivos. É um dos motivos, e talvez um grande motivo, porque a igreja de Jesus é esfacelada. Você tem batistas, você tem presbiterianos, você tem congregacionais, você tem assembleanos e outras denominações variáveis dessas. Por quê? Porque não houve concordância, não houve amor. Cada um puxou para o seu lado e a igreja foi se esfacelando e se dividindo. Um dos grandes motivos é isso: não houve amor, entendimento e concordância. E a igreja vai se dividir mais ainda. Outras denominações surgirão, porque segundo o próprio Senhor Jesus Cristo, o amor vai se esfriar mais ainda. O que nós queremos com isso é que não sejamos nós a ser aqueles que se esfriam, a ser aqueles que não amam os seus irmãos e os seus inimigos. Interessante como Jesus fala lá em Mateus 22, verso 37. Mateus 22, verso 37, sobre o principal da lei de Moisés, o elemento fundamental da lei de Moisés. Mateus 22, 37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o verso 38. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Toda a lei. Aquele chefe da sinagoga interpretou a lei de modo errado. Por quê? Porque ele não amou aquela mulher. E ele interpretou que obra no sábado também era curar uma pessoa. Não é. Não é obra laboral. Não tem a ver com trabalho que sustenta. É como você fazer uma atividade outra, como levar um animal para beber água. Você leva o animal para beber água, pode no sábado. Mas curar uma mulher enferma não pode no sábado. Alguns princípios importantes que aprendemos desse texto que o Senhor Jesus Cristo, que o evangelista, que Lucas nos apresenta sobre o Senhor Jesus. Primeiro, devemos cuidar para que a nossa interpretação da Bíblia não seja enviesada segundo o nosso estilo de pecado. Fazemos muito isso. Pegamos a Bíblia e damos uma ajeitada para que ela combine com o meu pecado. Me lembro que na adolescência, um jovem da igreja disse assim: olha, está lá no Salmo, eu sou mais sábio do que os meus professores. E ele usou isso para mostrar que ele era mais esperto do que a diretoria da igreja. Então, ele enviesou a Bíblia, ele torceu para poder mostrar que ele era melhor do que a liderança da própria igreja. Obviamente, ele torceu o ensino bíblico, não é verdade? Temos que ter muito cuidado, porque nós podemos interpretar de modo errado a Escritura para nos beneficiar. Sejamos honestos e sinceros, para que a nossa fé não seja uma fé hipócrita, ou seja, falsa, mascarada. Outro ensino importante: conhecemos a lei. Temos agora que saber interpretá-la, deriva da primeira. Conhecemos a palavra, decoramos versículos, conhecemos as histórias. Agora interpretá-la. O que significa isso? Vivê-la no dia a dia, eu tenho que aprender. Isso é difícil. Outro ensino: os animais não são mais importantes do que as pessoas. Não era isso que Jesus queria dizer, mas ele usou esse paralelo para mostrar que os animais não são mais importantes do que as pessoas. Lembre-se disso. Não trate o seu cachorrinho como se fosse gente.
ou melhor do que você trata certas pessoas. Isso é um absurdo aos olhos de Deus. Isso não pode existir no meio do povo do Senhor. Não é pecado ter um cachorrinho, ou um gato, ou um passarinho, o que quer que seja. O errado é tratá-lo melhor do que se trata um ser humano. Está errado. E por fim, quando interpreto a Bíblia errado, fora do princípio do amor, eu atribuo importância ao que não possui importância. Aquele chefe da sinagoga deu importância ao sábado mais do que ao irmão. Você pode dar mais importância a este púlpito do que a um irmão, do que a câmera do que a um irmão, mais importância do que a cadeira, uma caixa de som do que a um irmão. Cuidado. As pessoas, depois de Deus, nós temos que amar as pessoas. Não são os objetos. Né? Não são os objetos. Né? Eu demorei anos para me libertar da idolatria dos livros. Né? De emprestar livro. Empresto. Eu dou como morto. Perdi. Empresto. Às vezes eu empresto e me conforto como? Eu vou comprar outro. Eu compro outro e deixo aquele com a pessoa. Pronto, resolvi o problema. Não é verdade? Não devemos amar mais as coisas. Devemos cuidar das pessoas. Isso é tão fácil de entender, mas é tão difícil de viver, não é verdade? É muito complicado vivermos estas coisas. Em busca de uma fé saudável, Jesus ensinou a essas pessoas a ter uma fé saudável. Vamos orar a Deus para que nós tenhamos também, perseveremos também numa fé saudável. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra que nos instrui, pelo teu Santo Espírito que nos orienta. Obrigado, Senhor Deus, porque percebemos de modo tão simples como o Senhor Jesus ensinava o amor, como o Senhor Jesus ensinava o que era prioridade. E como muitas vezes nós podemos usar a tua própria palavra de modo errado e distorcido. Nos livra deste mal, de sermos hipócritas usando a tua palavra. Abre a nossa mente e coração para realmente estarmos conhecendo a Escritura e vivendo em amor como o Senhor nos ensina. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém.